Bom, nesse módulo nós temos esse assunto delicado também, que é a alienação parental, essa discussão sobre a alienação parental, um problema médico também que remete a muitas discussões e reflexões. Eu coloquei o documentário Alienação Parental para vocês assistirem, vale a pena assistir, deve ser assistido, para se ter conhecimento do que se trata. Inclusive no documentário tem críticas severas a pareceres de psicólogos e também o Conselho Federal de Psicologia fez uma nota técnica que foi bastante criticada por conta da lei que foi criada sobre alienação parental, que é uma lei que só existe no Brasil, mas no ano passado, em 2024, essa lei sofreu alterações. Então, peço que vocês leiam a nota técnica sobre alienação parental do Conselho Federal, para saber do que se trata essa nota técnica, quais são as preocupações do Conselho Federal com a atuação. Então, ele solta essas orientações para a atuação dos psicólogos sobre em casos de alienação parental. Eu estou aqui buscando ela no computador. Eu já postei a nota no AVA. Estou aqui procurando ela no computador. Vou lá no AVA para ler ela lá no AVA mesmo. Está lá embaixo, nota técnica do CFP, na verdade, sobre os impactos da Lei 13.218 de 2010 na atuação das psicólogas e dos psicólogos. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que essa lei foi alterada em 2024, até por conta dessas respostas, né, dessas discussões das comissões de direitos humanos e direito da CONANDA, que é sobre crianças e adolescentes, do próprio Conselho Federal de Psicologia, né? Então, aqui no começo da nota técnica, ela faz um breve histórico, né, que em 2008 foi encaminhado à Câmara Federal dos Deputados, esse projeto que visava definir e inibir a chamada alienação parental, e que esse projeto se referia aos aspectos emocionais e psicológicos que seriam observados em crianças supostamente vitimadas pela alienação parental, e se listavam também comportamentos e distúrbios psicológicos que seriam decorrentes dessa, levando assim ao comprometimento da saúde mental na vida adulta. E daí a nota continua explicando, né, dessa contextualização, como é que surge essa história, né? Então, o projeto de lei foi baseado nas proposições do psiquiatra norte-americano Richard Gardner, na década de 80, sobre a síndrome de alienação parental, definida como um distúrbio infantil que surgiria especialmente em situações de disputa de guardas de filhos. O Conselho Federal de Psicologia, como autarquia que orienta e fiscaliza a profissão da psicologia
na oferta de serviços à sociedade, participou por iniciativa própria, em outubro de 2009, de audiência pública na Câmara dos Deputados, que discutiu o projeto de lei número 4.053 de 2008. Na ocasião do debate, não estiveram presentes instâncias de controle social, como o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a CONANDA, e demais segmentos da sociedade civil, como também o Conselho Federal de Serviço Social envolvido na matéria proposta. Em 2010 foi promulgada a Lei 12.318, que estabelece novo ilícito civil no Brasil a partir de um termo originado no campo da psiquiatria norte-americana. Não há registro de outros países que tenham lei similar sobre alienação parental. Então, nessa contextualização, o Conselho continua explicando que desde a criação da lei, discussões em termos de alienação parental e da síndrome de alienação parental têm estado presentes no sistema conselhos de psicologia. Bem, gente, assim, eu já fui conselheira por 4 gestões, já estive na comissão de ética por várias gestões, inclusive quando eu nem era conselheira, e grande parte dos processos que se dão nos conselhos federais tem origem nessa questão, né? Pessoas que se amaram, que tiveram filhos, que deixam de se amar, não sei se se amaram um dia, porque quando, né? Essa é outra discussão, mas que vira aquele ódio, aquele desejo de vingança e de afetar no que o outro tem de mais precioso, e tratam de afastar os filhos da convivência do outro. Então, assim, muitas questões que surgem, muitas brigas, muitas contendas judiciais e que vão parar no Conselho de Psicologia, são por conta desses fatos familiares em que um para ferir o outro acusa e consegue separar os filhos, né? Então, muitas vezes as pessoas recorrem aos psicólogos para esses pareceres psicológicos. Então, assim, são questões delicadíssimas, em que o psicólogo, vocês vão ver no documentário, né, a necessidade de que o psicólogo atue com muita seriedade, porque ele está sendo pago por aquele pai que o contratou. Mas ele não pode dar um parecer favorável sem verificar se aquilo é verdade ou se é um desejo de vingança. Tem um juiz que fala no documentário, que fala, olha, ele questiona alguns pareceres. Como questiona também, ele fala que um avô questiona, né? Quando uma mãe consegue fazer uma denúncia, por exemplo, contra o pai por agressão sexual, por exemplo, contra o filho, violência sexual, teria sofrido na família do pai, e daí a criança é imediatamente afastada do convívio, o avô paterno fala, então, a criança é imediatamente afastada do convívio do pai, da família do pai. Agora, quando isso é mentira, quem que defende dessa mãe, né? Quem que defende de uma mãe ou de um pai que consegue, né? São questões muito delicadas. Lembrem lá da Maiana Zatti, são situações bem conflituosas, bem delicadas, bem complexas, em que o psicólogo precisa estar muito preparado para se posicionar, dando um parecer, né, a favor de um ou de outro, né? Ele precisa realmente entender aquele contexto, entender aquela situação. Então, nessa nota técnica, o conselho vai orientar como é que o psicólogo deve agir para não correr risco de dar um parecer, né, que seja favorável a quem está pagando ele, por exemplo, né? Então, as recomendações ao final, né,
que os psicólogos não fundamentem suas análises e conclusões com base no ilícito civil definido pela lei. E essa nota foi muito criticada, mas, no entanto, ano passado a lei foi modificada. Em situações nas quais são instados a se manifestar sobre a ocorrência ou não de alienação parental, nos termos da Lei 12.318, que os psicólogos contextualizem essa demanda e se pronunciem a partir do campo da psicologia, evidenciando os referenciais teóricos, técnicos e éticos que fundamentem suas análises e conclusões, que examinem de forma crítica as demandas de estudo psicológico e avaliação psicológica que envolvam a alegação de alienação parental em âmbito institucional ou privado, considerando o contexto familiar e social em que se inserem, a sua finalidade, os prováveis desdobramentos na vida da pessoa avaliada, a lógica adversarial e dicotômica presente em processos judiciais e o aparato punitivista do Estado. Que, ao se pronunciarem sobre o tema, observem os aspectos sociais e históricos associados ao assunto, como equidade de gênero, simetria parental, dispositivo materno, paternidade responsável, parentalidade, judicialização, medicalização na sociedade, né? Que, ao optarem pelo uso do termo alienação parental em documento resultante de avaliação psicológica ou atendimento psicológico, evidenciem os referenciais teóricos, técnicos e éticos, como estão lá, gente, na resolução 6 de 2019, né, que nos orienta como elaborar esses documentos. Na educação, na elaboração de documentos psicológicos em âmbito institucional e privado, que não restringam suas análises e conclusões à comparação entre comportamentos observados e membros do grupo familiar, que no atendimento à criança e adolescente envolvidos em disputa de guarda e convivência familiar, as psicólogas e os psicólogos incluam a mãe, o pai ou outro responsável no processo terapêutico ou de avaliação psicológica. Pois é, eu atendo esse aqui que está me pagando, mas eu tenho que ouvir o outro também, né? Nas avaliações psicológicas e atendimentos psicológicos em que há alegação de alienação parental, psicólogas e psicólogos devem utilizar abordagens teóricas já consolidadas e reconhecidas no campo da psicologia, mediante as quais podem descrever e analisar as dinâmicas relacionais entre mães, pais e filhos no contexto das disputas de guarda. Então, essa nota técnica, leiam a contextualização e principalmente essas recomendações da nota do Conselho Federal.